Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que gratidão, Cássia. Estamos aqui recebendo a nossa primeira convidada de honra. Realizaremos 4 lives, sempre ocorrerão dia de terça-feira à tarde, sobre o livro Mulheres Improváveis, que foi escrito pela pastora e escritora Viviane Martinello. Então, hoje nós teremos 3 convidadas especiais. Cássia Cardoso, Matilde Furtado, diretamente da Angola, eu e Cássia aqui do Brasil e Luciene Augusta. Nós iremos já com gratidão, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós iremos agora convidar, a Matilde já chegou aqui, a Cássia. Durante a live, vocês poderão encaminhar perguntas, se tiver alguma sugestão, fiquem à vontade. Estamos recebendo aqui Matilde, a psicóloga, palestrante e escritora. Matilde vai fazer a sua apresentação também, seja bem-vinda. E Cássia, maravilhosa, que prazer, que alegria. A primeira live que eu estou tendo a oportunidade de fazer com Cássia, e eu desejo de coração que seja a primeira de muitas outras que virão. São 2 mulheres, gente, do coração de Deus para os nossos corações. E eu sei que será uma tarde excepcional, de muito transbordo, de aprendizagem. E eu sei que vocês que estão aqui ouvindo, vocês poderão compartilhar, enviar essa mensagem, postar alguma mensagem, uma pergunta, fiquem à vontade, certo? Lucilene também já está chegando aqui. Vou convidar aqui Lucilene para a gente poder iniciar. Mas seja bem-vindo, Cássia. Seja bem-vinda, Cássia e Matilde. Só vou convidar aqui Lucilene, certo? Para a gente poder, de fato, iniciar e faremos as apresentações. Ok. Inicialmente, gente, deixa eu enviar aqui também um aviãozinho para as pessoas que estão aqui online, para poder ouvir e assistir a nossa... Enviar aqui, compartilhar a nossa live. Então, assim, sejam bem-vindas, é com grande alegria que estamos aqui, iniciando a série de lives sobre o livro Mulheres Improváveis. Então, inicialmente, nós faremos uma apresentação para que as pessoas que estão aqui assistindo, quem também assistirá a gravação, possa conhecer quem é esse quarteto de mulheres improváveis, de mulheres do coração de Deus, para os nossos corações. Gratidão, meu grande mentor, João Martins. Gratidão pela participação. Faremos as apresentações e, posteriormente, gratidão. João Martins é o meu mentor em conexões, nós também já temos assim essa caminhada. Já fizemos live também sobre o livro Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet. Eu gosto muito de fazer live, gente, sobre algum livro específico de estudo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Inicialmente, nós iremos começar a apresentação com Lucilene e, na sequência, Matilde e Lucilene. E após a apresentação de cada uma, faremos esse momento de reflexão e de estudo sobre o livro. Quem aqui está assistindo, que já assistiu que já teve a oportunidade de assistir alguma palestra, uma mensagem da pastora Viviane, ou de repente pode dizer assim, Keila, ou Cássia, Matilde e Lucilene, eu já li esse livro. Quem leu, ótimo, é o momento de refletir. E quem não leu, é o momento de conhecer. Então, todos e todas serão bem-vindos e bem-vindas. Maria Souza, gratidão pela participação. Vamos, Cássia, pode se apresentar, sim, minha querida. Bom, eu me sinto muito honrada de estar no meio dessas mulheres improváveis, né? Eu também sou uma improvável. A gente se encontrou no grupo de lives e... barulho aqui. E assim a gente se conectou para poder falar sobre esse livro. Fico muito feliz porque livros é uma das coisas que eu mais amo fazer, eu trabalho com livros. E esse livro das Mulheres Improváveis eu ainda não tinha lido. Comecei a ler a partir da nossa conexão. E fiquei surpresa. Surpresa realmente, estou amando os 2 capítulos que a gente vai falar hoje.
vai ser muito legal. Eu acredito que vai trazer benefício para muitas pessoas que estiverem aqui ouvindo a gente. Então, é isso. Eu sou de Minas Gerais, né? Moro em Minas Gerais, trabalho como editora de livros e sou professora também. Estamos aí na lida. Você é professora da rede federal, municipal, estadual, Cássia? Estadual. Eu sou professora de língua portuguesa na rede estadual de Minas Gerais e estou em transição de carreira, né? Porque eu comecei a editora esse ano, antes eu era freelancer, e aí, a partir desse ano, eu estou em transição. A partir do momento que a editora conseguir caminhar com as próprias pernas, eu saio do cargo de professora para ficar só trabalhando com livros. É algo que eu amo desde adolescente e entrou na minha vida como um propósito que eu não imaginava que eu ia seguir. Quando eu entrei no marketing, eu pensei em abandonar a carreira de professora, de trabalhar com escrita, para trabalhar só com marketing. E aí Deus foi colocando alguns atalhos na minha vida, foi me colocando em alguns caminhos que fez eu voltar para o lugar que ele tinha destinado para mim. Então, foi algo assim bem maravilhoso e eu estou gostando muito. Maravilha. E assim, iniciar essa live com alguém que tem esse propósito, que se identifica, é muito especial, porque é um momento de refletirmos o quanto trazer essa mensagem do livro, porque o livro não é só o livro físico, o ler. É o ler, o aplicar, o aprender, é a sua mensagem. Olha que nós estamos aqui, somos 4 mulheres. A Matilde, ela não mora no Brasil, então a nossa mensagem está sendo aqui transmitida através de uma live. Para quem assistir a gravação e para quem está aqui presente, e com 4 mulheres de geografias diferentes, lugares diferentes, mas estamos aqui com essa missão, esse propósito. Então, para mim, é uma grande honra poder iniciar essa série de lives. Como eu falei anteriormente, serão 4. E nós fizemos uma divisão por capítulos, porque se a gente organizasse 4 por livro como um todo, as informações poderiam também ficar repetitivas, porque alguém pode explicar algo que outra pessoa explica a mesma coisa. Então, a gente fizemos esse planejamento de hoje, trabalharmos o capítulo 1 e 2, e na sequência da próxima semana, continuando 3, 4, até poder realmente concluir o livro. Matilde? Matilde, eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Matilde, ainda não está saindo a sua voz. Verifica, por favor, seu microfone. Agora sim. Pode continuar. Acho que é dos fones que eu estou usando. Eu estou aqui. Matilde, não tá. Você teve um momento que a sua fala. Vou ter que tirar os fones. Já tirei. Pronto. Agora sim, estamos ouvindo. Agora sim, pode. Maravilha. Boa noite a partir de Angola. Boa tarde aí no Brasil. É um prazer enorme, mais uma vez, estarmos aqui com a Keilinha, esta mulher improvável, esta mulher provável, esta mulher posicionada, empoderada, maravilhosa. Eu sou a Matilde Furtado, sou angolana e eu conheci a Keilinha a partir da nossa mentoria com a Silvana Oliveira, uma grande mulher de Deus, uma grande serva de Deus. E desde então nós temos estado a crescer, a caminhar juntas neste processo de evolução, nesta caminhada que Deus tem nos colocado sempre lado a lado para que nós possamos, para que nós possamos desenvolver cada vez mais e nos conectarmos a outras mulheres certamente improváveis, posicionadas, filhas do rei, e que de facto isto contribui para que nós possamos levar para o mundo uma mensagem de paz, uma mensagem de transformação,
uma mensagem de recomeço e que é sempre possível que nós estejamos preparadas para o que Deus tem para nós. Muito obrigada. Gente, quem está entrando aqui na live, gratidão pela participação. Meu grande amigo Júnior, do Grupo Reset, que eu faço parte, gratidão. Vocês poderão, ao longo da live, apresentar alguma pergunta. Se vocês já conhecem o livro também, podem compartilhar aqui seu testemunho. E vamos ouvir uma amiga super especial também, uma convidada de honra para essa tarde tão excepcional, Lucilene. Tá me ouvindo? Estou sim, minha querida. Pode apresentar-se. Tá bom. Boa tarde. Meu nome é Lucilene. Atualmente eu moro em Cuiabá. Eu sou goiana, né? Nascida em Goiânia. Mas com as altos e baixos da vida, a gente vai para vários lugares. Eu vim para Mato Grosso, morei 19 anos numa cidade do interior. E agora tem 4 anos que eu estou em Cuiabá. Entrei no Piorano, né? Agora em dezembro, para aquela forma do Pablo de desbloquear, né? Então eu estou procurando os meus desbloqueios. É isso que me fez vir até aqui o Piorano. Antes eu estava trabalhando como motorista de aplicativo e agora eu estou parada, estou só dedicando aos estudos do Piorano. A princípio é isso mesmo. E aqui está minha amiga Shirley, que eu convidei. Muito obrigada, Shirley. Ela não me deixa sozinha. O Herbert entrou também, Valdinei. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão, gente. Compartilha essa live. Então, assim, a Lucilene, como ela apresentou, ela teve esse momento, né, eu também já participei da mentoria SPR com o Pablo, não estou no 10 e 1, mas a gente participa de vários movimentos de transbordo, e isso é muito importante, essa conexão. A Viviane, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas já ouvi muito, porque ela também realiza lives, e ela tem um canal de YouTube. Nesse canal, ela apresenta, quem tiver acesso, depois vocês poderão pesquisar, sempre que ela ministra as pregações na igreja, até porque ela é mentora de mulheres, tem a mentoria Casa de Isabel, ela é escritora, é palestrante. Então, no YouTube, vocês terão a oportunidade de encontrar muitas pregações que ela deixou salva, né, no sentido do YouTube. Mas no Instagram vocês também poderão estar acompanhando as lives. A Mulher Improvável, eu lembro assim que eu me identifiquei muito com a história da Viviane, porque ela é esposa do pastor Arthur. E o Telmo, ele teve um momento, eu lembro que ela contou essa história, que ele pediu ajuda dela, porque ele precisava um dia fazer uma oração específica por cada irmão, e precisava de alguém para fazer um momento de oração mesmo usando o microfone na igreja. Ele pediu para ela ajudar e ela até contou, gente, eu não sabia nem orar. Eu só sabia dizer, Deus abençoe esse povo. Não sei se vocês já ouviram essa pregação da Viviane. Aí ela disse que quando ele chegava para ungir o irmão, Deus abençoa. Aí ungia o outro, Deus abençoa. Abençoa esse povo, abençoa, abençoa. Aí quando terminou a igreja, que eles entraram no carro, ela começou a dizer tanta coisa com ele. Que vergonha que eu passei aqui na igreja. As pessoas vão saber que eu não sei nem orar. Só sei dizer, Deus te abençoe. E aí ele pôs, se prepare, porque você vai ministrar para multidões. E ele realmente, sabe, profeticamente falou. E eu sei que Deus, inclusive o próprio capítulo 2 fala da questão de como construir um lugar secreto. As meninas também vão poder falar dessa construção. E ela disse o que ela fez. Ela escolheu o seu momento de conexão com Deus, o seu espaço na casa. E ela começou a organizar cadernos. Então, assim, sempre que o Espírito Santo ia ministrando no coração dela para escrever, ela ia escrevendo, lia um versículo, ia registrando a compreensão sobre aquele versículo. Então, ela começou assim, sem saber orar, sem saber ministrar palestras, ela não sabia pregar na igreja. E hoje, quem assiste as lives no Instagram ou acompanha o canal do YouTube, que olha, não imagina. A Mulher Improvável,
improvável, porque ela ia com o esposo para a igreja, ele era pastor, mas ela ficava naquela posição ali de escondida. Escondida que eu digo assim, de não se de desenvolver uma função, porque ela achava que não sabia orar, que não sabia pregar, não sabia desenvolver funções na igreja. E hoje quem acompanha a Viviane, então eu sei que a Viviane não está aqui na live, nós estamos falando sobre ela, mas assim, gente, eu me inspiro muito em Viviane, porque nós somos mulheres improváveis, e que eu sei que durante muitos anos a gente pode ficar assim, escondida, mas que Deus, ele, no seu momento, né, no tempo de Deus, que é diferente do nosso, ele realmente assim apresenta. E eu sei que assim como a Viviane, quem está aqui na live, pode também estar se identificando. Eu também sou uma mulher improvável, também já estive assim. Quantas pessoas, Cássia está aqui compartilhando com a gente, que trabalha com livros, está iniciando esse momento tão especial, tão sublime, Cássia, esse mover de realmente incentivar e mobilizar pessoas, iniciando o que eu digo, você falou em relação à editora, mas eu sei que tua caminhada com a escrita, com o trabalho, já vem de muitos anos. A Matilde, ela é escritora, ela é palestrante, psicóloga, no sentido das funções, né? Está desenvolvendo essas atividades. Mas eu sei que cada um de nós, como eu sou professora, acabei não me apresentando, né? Eu sou professora da rede municipal, também de língua portuguesa, aqui no município de Jacobina. E estou iniciando também no digital, empreendendo no digital com a Lucy, com os olhos também essenciais da do Terra. E estou iniciando, como a Cássia falou, nesse processo de transição, de iniciar uma nova fase. E por que eu estou trazendo essa minha história? Porque eu cresci muito nesse sentido. Eu vou ser professora, terminar o ensino médio, vou fazer magistério, vou fazer faculdade, pós-mestrado, fazer um concurso público para ser só funcionária pública e aposentar. Eu achava que era só isso. Mas aí, quando eu vivenciei o meu processo... Está me ouvindo, Matilde? Quando eu iniciei o meu processo mesmo, sabe? De ativação da identidade em Deus. Eu comecei a identificar, sabe? Deus, ele foi me mostrando. E continua. Nós estamos em processo. Tantas situações que eu não imaginava que a Keila, que só pensava em ser funcionária pública e aposentar e pronto, hoje está aqui organizando lives com outras mulheres maravilhosas de outros países. Recentemente nós fizemos uma live, a Matilde, ela mora em Angola, e convidei a Jeane, que é uma brasileira que mora na Espanha, e a Fernanda, que é uma portuguesa mesmo, ela mora em Portugal. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer uma live, eu e 3 mulheres de países diferentes, de nações diferentes. Então, é assim que Deus faz, né? A Matilde saiu, mas depois ela vai poder entrar novamente, eu vou verificar aqui com ela na mensagem. Então, é nesse sentido. Eu sei que a Lucilene, eu fiz questão de dizer, de trazer essa história da Viviane, porque eu sei que nós que estamos aqui ouvindo, quem vai assistir a gravação, pode identificar que em um momento esteve nesse contexto. Davi, a própria Viviane fala muito também sobre Davi. Davi, ele tornou-se um grande rei. O Israel tem tantas referências, né, de templos, de ruas, e hoje, quem é que não... Assim, é difícil alguém dizer que nunca ouviu falar sobre o rei Davi. Pode até não conhecer. Mas, assim, geralmente as pessoas, mesmo quem não lê a Bíblia, tem essa questão de dizer assim, eu já ouvi falar, né, os livros de Salmos, a gente é o pai de Salomão. E, assim, Davi, ele era o improvável. E ele começou cuidando das ovelhas. Imagina, ele matou um gigante Golias, teve toda uma trajetória, ele foi ungido, e depois de muitos anos é que ele realmente começou a reinar. E ele era um improvável. Mas o improvável que todos nós que conhecemos a história de Davi, a gente sempre escuta que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, assim como Davi, todas as histórias bíblicas que nós já tivemos a oportunidade de conhecer, Moisés, Josué, os próprios discípulos também, porque eles tiveram essa missão inicial de primeiro eles estavam com Jesus. Aí Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu e nós, assim que eu digo, a igreja, os discípulos, eles ficaram, né, naquele momento. Então, muitos poderiam julgar. Quem conhecia os discípulos? É o improvável,
saudável. Como é que vai dar continuidade? Dar continuidade que eu digo assim, de evangelizar, de continuar orando pelos enfermos, enfim, todo esse movimento. E olha o que Deus fez através de cada discípulo, através da unção do Espírito Santo que foi derramada sobre cada um. Então, assim, não somente na Bíblia, mas no nosso dia a dia, nós conhecemos, eu particularmente conheço muitas mulheres improváveis, mas que por um momento estiveram escondidas e que hoje estão aí, realmente empreendendo no reino, cumprindo realmente, vivendo o que Deus realmente sonhou. Caiu a conexão, mas a Matilde, ela retornou. Então, é neste momento de influência. Eu sei que cada uma de nós aqui, nós temos o nosso monte de influência. Tem algumas pessoas que é na área de saúde, da educação, de liderança, de governo. Cada um de nós temos o nosso momento de estar aqui, mesmo sendo improváveis. Temos todo um processo, é uma caminhada. Eu sei que tem pessoas que hoje podem dizer assim, nossa, eu estou realmente vivendo o meu propósito. Mas esse viver o propósito não começou ontem, começou durante uma trajetória de muitos anos. Cássia, eu sempre queria fazer pedagogia, mas em Jacobina, que não tinha na época pedagogia, eu acabei fazendo letras na época, mas eu sempre gostei dessa área da pedagogia. Então, o que é que eu fiz? Comecei a fazer curso de especialização e o mestrado na área da educação. E durante a minha caminhada, eu tive a oportunidade de desenvolver várias funções de coordenação. Coordenação pedagógica em escola, coordenação pedagógica geral, em Secretaria da Educação. Também já tive a oportunidade de trabalhar como dirigente municipal de educação do município de Horolândia. E trabalhei em 3 municípios, durante a minha trajetória. Umburana, Jacobina e Horolândia. E o que acontece? Hoje eu percebo que todas essas experiências que eu vivenciei ao longo, porque os municípios às vezes têm isso, né? A pessoa não é pedagogo, não fez um concurso para coordenação, mas pode ser designada ou nomeada para, não sei aí, mas acontece aqui no interior, de ser designada para fazer tal função. Então, em muitos momentos da minha trajetória profissional, eu fui designada para exercer funções de liderança. E hoje eu percebo que foram etapas ao longo dessa minha trajetória de preparação para o que há de vir. Porque eu gosto muito, assim, quem me conhece, quem acompanha, sabe, assim, o quanto essa questão de conexão, de liderança, é algo assim, sabe, que meus olhos brilham. E tudo foi providenciado pelo Senhor, de todas as oportunidades. Eu tenho muito essa convicção de que foi preparação. Porque, assim, seria natural a pessoa fazer pedagogia e fazer um concurso específico para coordenação. Outra questão é não fazer e vivenciar essa trajetória, né, de liderança, de atividades de liderança, mesmo que seja na educação. Então, hoje eu já falei muito isso, estou até repetindo, mas assim, é só para fazer questão, porque esse livro trata muito, né, nesse sentido de mulheres improváveis, de algo que você não imaginava, mas que pode, porque assim, e tem situações, gente, que a gente nem imagina, mas que Deus realiza. E tem contextos, ontem eu vi uma mensagem do pastor Júlio César, eu gosto muito de acompanhar também o Instagram dele, ele é escritor também, palestrante, mentor, e Júlio César falando o quanto é importante a gente conhecer realmente o reino, e que a nossa visão, a gente também tem que fazer essa ação para a nossa visão chegar onde Deus realmente quer. Então, é muito nesse sentido, de você realmente se posicionar. A Matilde já falou a importância de ser uma mulher posicionada nesse tempo, nessa geração, para que Deus realmente possa nos usar, nos capacitar, e é um processo. Vamos ouvir a Lucilene agora, iniciando, trazendo as suas reflexões sobre o livro. Ai, gente, olha, Keila, muito obrigada mesmo, porque eu quis, né, ouvir a proposta das lives e eu gostei. Só que o obstáculo que eu encontrei, cada live é um tema, né, de uma área específica, e tem as pessoas que vão ali falar sobre aqueles temas. E eu não sei nada. Não tenho nada para falar. E aí eu postei, né, assim, e gente, eu não sei se você lembra, gente que não tem muita coisa para falar assim. Aí você colocou o livro, e vocês querem falar sobre o livro? Dá uma ideia. E você colocou esse livro.
eu fui ler todo, né? Eu falei, eu vou ler o livro, mas só capítulo 1 e 2, introdução, é pouco. Eu vou ver o que ele fala. Mas daí, eu fui ler aquela introdução, capítulo 1, capítulo 2. É muito para mim, sabe? Assim, quando a gente começa ali, é tudo muito do início. Eu não sei como que você tirou essa matéria. Eu não sei se foi revelada pelo Espírito Santo, se foi pela sua experiência de trabalhar com pessoas, porque assim, eu me identifiquei tanto que está no meu momento de início, né? Que a gente está começando ali, onde que você faz as suas coisas no seu secreto, e tudo tem um início e tem as dificuldades. Então, assim, foi uma coisa tão direta para mim que eu não vou poder te dizer assim, como que eu vou dizer? Vou fazer uma análise, porque eu vou ler, né? Não, mas eu vou traduzir para você. Cara, olha aqui, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então, assim, aquilo ali já me entra, eu já fico, sabe, fixada naquilo ali, eu já não consigo ver lá na frente, porque tá muito no meu momento. Então, quando cada coisa que ela fala, ela começa assim, né, com esses 23 anos de experiência. Aí ela fala da Vivi, fala de cada uma das meninas lá que contribuíram para o livro. E cita, parece que é Neemias, quando Neemias foi construir o muro. Então, ele não saiu falando para todo mundo e que Deus deu aquela missão para ele e ele teve que começar. Então, assim, olha, depois, claro, né? Gostei, me chamou muita atenção, mexeu muito comigo. Depois da live agora, eu vou ler o restante do livro, mas eu segurei porque eu falei, gente, tá muito no meu momento. Esse foi para mim. Esse foi para mim, não tem condição. Porque uns temas bem definidos lá nas lives, sabe? Todos os temas bem definidos e todas as pessoas, não, eu quero falar sobre esse tema. E eu não encontrei. Exatamente, o Herbert, toda caminhada tem um primeiro passo. E o Pablo vem falando nas mentorias, né? Então, cada mês é uma coisa. E o crescimento para baixo, parece que foi o mês passado, né? Esse mês agora é do relacionamento no digital. Então, assim, cada coisa a gente se identifica. Mas esse livro, assim, ele me derrubou, tá? Eu fiquei sinceramente muito emocionada. Eu leio ele assim, mas mexe lá no fundo. Eu ainda não tenho uma capacidade de explicar o que eu analisei, porque eu ainda estou absorvendo tudo aquilo. Eu tenho que conseguir me estabilizar com essa leitura. Mas é isso. Eu estou fazendo o piorando, né, por conta dos bloqueios que eu quis entrar por conta disso. E fui fazer a participação nas lives, porque cada passo é um desbloqueio. Tenho muito interesse em conectar, né, para a gente ir crescendo em cada área, né, cada mesma coisa, cada área. Então, são esses os interesses de conexão, de contato. E realmente a matéria do livro, ela é para a gente que, assim como a gente pensa assim, mas está demorando, né? Nossa, mas ainda não fez nada. Então, é isso que ele fala, tudo tem o começo e tem o tempo de se recolher para começar a fazer, para depois sair. Então, acho que é isso. Agora eu estou no tempo de me recolher, né, para construir, como diz, a construção vai para baixo primeiro, para depois sair. Eu, sinceramente, fiquei muito satisfeita de poder participar da live. Um dos meus problemas que eu vou... Assim, é tudo agendado, né? Então, eu já tenho uma agenda, mas um dos meus problemas que eu preciso desbloquear é com o passado, porque eu quis... eu já enxerguei que foi um erro, agora eu preciso consertar, ressignificar. Eu quis apagar muita coisa, trancar lá atrás, mas não é assim, né? Porque quando você fecha tudo. E aí dá um trabalho para voltar e pegar só aquilo que realmente te ajuda. Então, eu estou nessa fase um pouco conturbada, um pouco difícil, mas a gente está trabalhando para ir liberando aos poucos. Mas é isso. Gratidão, Lu. E assim, a Lu, ela participa de um grupo, gente, quem está aqui ouvindo, eu criei um grupo de lives
E não só para fazer lives comigo, a Cássia também já organizou e está organizando. Quem deseja fazer lives sobre escrita, conecta com a Cássia, que ela já iniciou, já fazia anos. Eu estou falando nesse sentido aqui do projeto, especificamente. Eu quero agradecer a Marília, ela é uma grande amiga minha e da Matilde, que ela está aqui presente. E assim, eu amo e honro a vida da Marília. É uma pessoa assim que eu agradeço muito. É uma mulher improvável que conheceu outra improvável e que, através da Marília, eu tive a oportunidade de conhecer a Silvana, fizemos a mentoria do AMICE, inclusive a própria Marília também, que me apresentou a Lucy Lucy, para a gente poder já iniciar nessa nova mudança de mentalidade, de posicionamento de empreendedorismo. Então é assim, gente, olha que a Marília, ela mora no sul do Brasil, e eu nunca imaginava que eu iria encontrar uma mulher, inclusive, até meu Instagram eu fiz uma mudança, né? Keila Souza Mentoria, justamente para poder já começar nessa dimensão de estudo sobre mentoria. Então, eu me identifiquei nessa área de mentoria participando do AMICE. Só que para que eu pudesse participar do AMICE, primeiro eu precisei o quê? Viver um processo, conhecer a Marília. E a Marília foi me apresentando outras pessoas. Então, por que eu estou trazendo isso, gente? Porque são as conexões. Imagine, Josué, ele vivenciou uma história, toda uma trajetória, mas ele vivenciou primeiro com quem? Com Moisés, Eliseu, com Elias, os discípulos, com Jesus, Timóteo, com Paulo. Então, todos nós precisamos de pessoas. Nós não crescemos sozinhos e nem sozinhas. Nós sempre precisamos de alguém. Alguém que vai indicar um livro. Quando a Lu falou a questão do passado, eu vou até te indicar, Lu. Tem um livro que ele é do Márcio Michele, que é Passado Resolvido, Futuro Decidido, mas depois a gente conversa sobre esse livro, é maravilhoso também. Então é nesse sentido, gente, de conexões, de pessoas que Deus ele vai proporcionando para que a gente conheça e acesse, né? Acesse essa nova frequência, acesse esse novo posicionamento. Vamos ouvir a Cássia e na sequência a Matilde para a gente trazer essas reflexões, né, sobre o capítulo 1 e 2. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo live sobre o livro Mulheres Improváveis. Bom, para falar sobre esse livro, Mulheres Improváveis, eu confesso que eu não seguia antes a Viviane Martinelli, né? E não conhecia a história dela também. Mas eu achei super interessante porque é muito... Tem mulheres que querem escrever seus livros quando elas estão num momento já de posicionada, empoderada, que mostra uma nova visão mais de líder, mais de governante. E é muito difícil quando você coloca o quanto que é importante você esperar o seu momento ali, de estar no secreto, de estar no seu momento de invisível, né? De ser invisível diante dos olhos das outras pessoas, para que Deus possa fazer você se tornar uma pessoa incrível. Então, uma das coisas que eu achei muito importante foi essa questão. A gente esperar o nosso momento, a gente entender o tempo de Deus para cada coisa, que tudo tem um processo, que a gente tem que ter, igual a Lu, que é o primeiro momento dela, ela está começando agora. Eu também comecei na editora agora esse ano, 2023. Então, tudo tem os primeiros passos, os inícios, e quanto que a gente tem que respeitar isso para que Deus coloque a gente em destaque no tempo certo. Se é que tiver que a gente ir para destaque, né? Porque geralmente aquele que quer se aparecer, geralmente Deus esconde. E aquele que quer esconder, Deus coloca como uma lamparina para iluminar as outras pessoas. Então, nesses primeiros 2 capítulos, eu observei a questão de render-se a Deus, a questão de tudo tem o seu tempo certo, né? Há o tempo certo de você colher os frutos da sua caminhada, tem o tempo de você se preparar, de preparar a terra, de colocar semente, de adubar, de cuidar, e depois que vem os frutos. Então, a gente, geralmente, a gente tem muita pressa para receber as coisas. E a paciência é uma das coisas que eu observei bem no início do livro da Vivi, o quanto que ela conversava com Deus, esperando o momento dela.
e o quanto que esse conversar com Deus, esse relacionamento, trouxe repertório para ela poder utilizar nas suas ministrações. Então, praticamente, a conversa com Deus foi uma forma que Deus trouxe para ela elencar, arquivar todos os seus conhecimentos para saber tomar uma direção no que ela iria falar. Então, deixa eu ver aqui o mais. A questão dos fariseus também. A questão das pessoas que usam o nome de Deus muitas vezes para se aparecer, para conseguir vantagens e que na própria Bíblia já fala da questão de que o galardão deles já está alcançado, que é esse aparecer que eles já estão. Então, é mais ou menos isso que eu peguei desses primeiros 2 capítulos, a parte de Neemias, de Davi, o quanto que o Davi era improvável, né? Um homem pequeno, um homem que cuidava das ovelhas, e um homem que destruiu o urso, que destruiu o leão, que também, por causa da sua força, da capacidade que ele tinha de confiar que Deus estava com ele, que Deus seria com ele, que ele enfrentou um gigante, né? Então, isso acho que vai muito dos nossos medos, enfrentar esses medos, vencer essa preocupação de que não somos capazes o suficiente para a gente poder conseguir acessar o lugar que Deus quer para a gente. Porque o medo faz com que a gente fique ali restrita a um mundinho com medo e muitas vezes você sofre muito mais para sair dele, para quando Deus quer te colocar num lugar que você tem que aparecer. Eu confesso que falar em público para mim, apesar de eu ser professora, falar em público com pessoas desconhecidas, para mim é um desafio ainda. Estar aqui com vocês, para mim, é um desafio, né? Eu fico bem ansiosa, mas eu estou me desafiando exatamente por quê? Porque eu tenho que seguir o propósito que Deus colocou no meu coração e que Ele quer para a minha vida. Então, a gente tem que ser corajosa, tem que ser ousada, tem que governar sobre as emoções e não deixar o medo, a falta de... Eu tinha muita crise de incapacidade, de merecimento, então eu tenho que estar o tempo todo em alerta para não deixar que isso faça com que eu me esconda de mim, entendeu? Então, eu sou também uma improvável aqui junto com vocês, porque eu poderia estar escondidinha ali, atrás do meu computador, só trabalhando como revisora, mas não foi isso que Deus separou para mim. E eu acredito que não foi isso que Deus separou para todos nós que estamos aqui. Que Ele sempre vai preparar o melhor para os seus filhos, né? Por isso, somos improváveis e eu acredito que com Deus a gente vai alcançar a felicidade máxima, que é o que vai ser isso? A paz de espírito, a alegria de saber que está cumprindo o seu propósito, de saber que está fazendo diferença na vida do outro, de saber que realmente está contribuindo para fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro, né? Ser melhor hoje do que fui antes. E eu sei que muito será vivenciado nesse sentido. É uma caminhada, é uma trajetória, né, Cássia, nesse sentido do que você está vivenciando, do que há por vir. E tanto você quanto a Lucilene, vamos ouvir a Matilde, mas assim, só para concluir e trazer uma referência que é apresentada no livro, em relação no livro de Zacarias 4, 8, 10. Depois disso, a palavra do Eterno veio a mim. Zorobabel começou a reconstruir esse templo e vai concluí-lo. Essa confirmação de que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Então eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Então ela traz essa história justamente para trazer essa reflexão que Cássia e Lucilene apresentaram, que tudo há um primeiro passo. Cássia, com a proposta de todo esse trabalho com a editora, de realmente impulsionar outras mulheres e homens também a escreverem, teve o primeiro
passo de decisão para dizer assim, eu vou trabalhar, vou abrir minha própria empresa, vou realmente desenvolver esse novo negócio. Então, tudo, em todas as áreas, gente, todas. Quem hoje está... Nós temos vários cantores que já gravaram, né, seus CDs, DVDs, enfim, que já lançaram nesse momento mesmo. Todos começaram o primeiro passo, de estar ali na escola dominical, de estar ali na igreja, de alguém convidar para poder cantar. E mesmo quem não é cantor também na igreja, começou ali, ou numa escola, ou no aniversário, ou em um barzinho, em algum momento estavam ali, alguém convidou e começou a cantar, a tocar, e hoje estão vivenciando a nova etapa. Então, que a gente possa seguir esse exemplo, essa lição de Zacarias, vocês poderão registrar para poder estudar posteriormente, que é Zacarias capítulo 4, que traz: será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Porque o Senhor ministrou que ele iria começar a primeira pedra, mas iria concluir o lançamento do templo. Então, é uma primeira frase a ser escrita para um livro ser publicado, é toda uma caminhada, assim como a Lucilene também trouxe a sua história. Eu sei que cada uma de nós se identificamos bastante, Lô. Assim como você, eu também me identifiquei muito com esse livro, com essa trajetória. Vamos ouvir Matilde. Gratidão, Keilinha. É, de facto, muito profundo tudo que a Sheila e a Lucilene acabaram de aqui trazer sobre esta profunda reflexão do livro Mulheres Improváveis. Eu gostaria, antes de tudo, de lembrar aqui os nossos seguidores sobre o que é a definição do termo improvável. Improvável, normalmente, é um conceito que é atribuído a alguém que aparentemente parece que não vai dar certo, que não tem nenhuma chance e que sequer acredita em si mesmo ou acredita que tem potencial suficiente para poder fazer coisas extraordinárias. Acredito que muitos de nós nos identificamos com isto. Em algum momento da nossa vida, nós passamos por determinados processos que nos levaram a desacreditar realmente do quanto nós podemos ser e daquilo que nós podemos fazer. Nós temos na Bíblia várias pessoas que nos trazem o exemplo de mulheres improváveis. Mesmo na geração de Jesus Cristo, nós temos Tamar, temos Raabe, temos Ruth, temos Batseba, temos Maria. São 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus que durante todo o processo, toda a sua vida, elas também foram consideradas improváveis no livro de Mateus. Eu também posso considerar-me como sendo um exemplo de uma mulher improvável. A dado momento da minha vida, eu passei por alguns processos, passei por algumas situações menos boas que me levaram a desacreditar daquilo que eu era, do quanto eu tinha em potencial, das minhas crenças de capacidade, das minhas crenças de identidade, sobretudo da minha identidade em Deus, e praticamente fiquei no casulo, fui para o esconderijo, fui para o abismo. Mas é tão interessante que ao ler o livro da Viviane Martinello, eu posso dizer que só no primeiro capítulo eu me apaixonei. Apaixonei-me e graças a Keilinha, porque eu já tinha visto este livro nas redes sociais e de facto não conseguia baixar em PDF. Fiquei muito feliz quando a Keilinha me trouxe o convite para podermos discursar, para podermos refletir sobre ele. E ao ler o primeiro capítulo, alguns códigos muito fortes eu consegui retirar deste primeiro capítulo. Um dos primeiros códigos importantes, como a Keilinha disse e todas as meninas lindas e improváveis disseram, é que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Independentemente da situação, da condição em que nós nos encontremos, precisamos de achar alguma coisa em nós que poderá ser o gatilho para que nós possamos levantarmos. E a partir daí, Deus começará, de facto, a fazer o seu real trabalho. Porque temos um versículo na Bíblia até que nos diz que Deus trabalha com pessoas improváveis, mas é preciso que as pessoas deem o seu primeiro passo.
E este capítulo de Viviane Martinello, este livro de Viviane Martinello, no seu primeiro capítulo, revela que Deus esconde aqueles que gostam de se expor e expõe aqueles que gostam de se esconder. Por isso é que, repito, Deus esconde aqueles que desejam expor-se e Deus expõe todas aquelas pessoas que se gostam de esconder. E as mulheres improváveis, normalmente, são aquelas com quem nós normalmente não contamos, ou com quem o mundo sequer conta. São aquelas mulheres que foram abandonadas, que foram rejeitadas, que estão focadas nas suas atividades diárias, profissionais, domésticas, qualquer atividade que ela desenvolva, mas que nem sequer consegue perceber que ela tem um chamado, que ela tem uma missão, que ela tem um propósito de Deus a cumprir neste mundo. E é exatamente com este tipo de mulheres que Deus gosta de trabalhar. É importante que nós percebamos que nós estamos numa geração, num mundo, em que Deus quer levantar uma geração de mulheres que se encontram escondidas. Deus quer levantar uma geração de mulheres para que estas mulheres possam fazer a diferença, sejam transformadoras e sejam impactadoras de vidas neste mundo. Estas são as mulheres improváveis. São estas mulheres que muitas delas, as suas convicções, as definem enquanto elas se visualizam neste mundo. São estas mulheres que estão mais preocupadas às vezes com o material, com o querer ser no mundo, com o querer agradar o mundo, com o querer realizar-se enquanto pessoas. E Deus é especialista em mudar o curso da história. É exatamente aí que o livro da Viviane nos traz esta linda lição. É com estas mulheres que Deus procura trabalhar para que Deus possa fazer o que realmente quer com elas. Estas mulheres são mulheres, um segundo código que eu consegui encontrar neste primeiro capítulo do livro de Viviane, é que estas mulheres são aquelas que não devem preocupar-se com os lugares de destaque. São aquelas mulheres que, segundo o livro de Lucas, em 11:18, Deus nos adverte que nós, quando vamos para um banquete, quando somos convidados para uma festa, que nós devemos ter o cuidado de não nos sentarmos na primeira fila, de não nos posicionarmos como pessoas de destaque, de não querermos ser ovacionados, de não querermos ser recebidos com palmas, ovacionados, mas que somos pessoas que, pela nossa humildade, devemos sempre colocar-nos no último lugar. Porque quem nos vai destacar, quem nos vai posicionar, quem vai fazer com que nós sejamos vistos é realmente o anfitrião da festa. E o anfitrião da festa, muitas vezes, é usado por Deus para que nós sejamos realmente consideradas pessoas de destaque. O segundo código, que nós precisamos de basear-nos na humildade e nunca nos colocarmos em primeiro lugar, mas percebermos que precisamos de estar num lugar que não nos seja de destaque para que o anfitrião da festa faça isto conosco. É tão importante esta lição, este código que eu encontro neste primeiro capítulo, que isto leva-me de facto a perceber o quão clarividente é a dinâmica de Deus. O quão forte é a dinâmica de Deus na medida em que Deus procura trabalhar com as mulheres improváveis para que elas tenham sempre o primeiro lugar, para que elas não sejam envergonhadas, mas para que, no lugar da honra, estas mulheres sejam, no lugar da vergonha e da humilhação, estas mulheres sejam honradas. Quando nós nos predispomos na vontade de Deus, quando nós nos predispomos na obediência aos princípios divinos, quando nós procuramos somente buscar a Deus em espírito e em verdade, ainda que nós estejamos no último lugar, é Deus quem nos vai retirar de lá,
e vai dizer: chegou a tua hora, minha filha, chegou a tua hora, mulher, porque é Ele quem conhece o nosso coração, é Ele quem conhece o que nós sabemos, é Ele quem conhece como nós somos, como nós nos comportamos. Daí que, quando nós percebemos que realmente nós precisamos estar na dependência de Deus, eu acredito que é esta lição que Viviane Martinello procura nos passar, é que em vez de nós ficarmos a disputar os lugares, em vez de nós ficarmos na fila da frente, em vez de nós querermos por nós mesmos, pelo nosso orgulho, pela nossa autodeterminação, pela nossa autopromoção, queremos nos colocar no lugar da frente, vamos deixar que seja Deus a fazer isto. Em lugares de liderança, em lugares eclesiásticos, seja em lugares eclesiásticos, seja em lugares profissionais, precisamos de ter calma, precisamos de perceber a dinâmica de Deus, precisamos de não entrar em contenda com as pessoas, porque Deus justifica os seus filhos. Deus trabalha conosco de uma forma silenciosa, de uma forma que nós menos contamos, e Ele nos surpreende. Deus é tão cuidadoso conosco, Deus é tão amoroso conosco, que Ele é capaz de nos surpreender nos mínimos detalhes. Por isso, mulher improvável não é aquela que anda com o nariz empinado, não é aquela que diz eu sou e vou fazer, não é aquela que pensa que passa por cima de tudo e de todos, mas é aquela mulher que percebe que devagarinho ela consegue, a partir do seu comportamento, fazer a diferença no seu local de trabalho, na sua família, na sua casa, em qualquer lugar onde esta mulher esteja. Eu pergunto para si que está aí do outro lado, como você se identifica uma mulher improvável, um homem improvável? Nós estamos aqui a falar do livro da Viviane Martinello, mas nós sabemos que aquela trouxe exemplos de homens da Bíblia. Vamos falar de José, vamos falar de Davi, que é um exemplo muito claro com o qual aquela começou esta live. Mas, na verdade, outro código importante, o primeiro código foi a questão de não desprezarmos os primeiros recomeços. O segundo, que nós precisamos de ter humildade para não nos colocarmos nos lugares de destaque. O terceiro código é que nós não nos devemos autopromover, não nos devemos autodeterminar para determinados lugares, mas que devemos deixar que seja Deus o maior anfitrião de qualquer festa, de qualquer evento para o qual nós possamos estar ou possamos ser convidados, que seja Deus a promover-nos para lugares de honra ou para lugares de liderança ou para lugares de destaque. Portanto, o livro das mulheres improváveis, para mim, ensina-me que nós devemos sempre estar atentos à voz de Deus, estar na dependência de Deus, obedecendo aos seus princípios, porque o que Deus quer de nós é exatamente estes princípios. Não nos preocuparmos com a nossa conta bancária, não nos preocuparmos com a forma como nós fazemos trabalhos ou ações para Deus ou para os outros e depois nos vangloriarmos do que nós fazemos, mas que através da humildade e através da aceitação da passagem pelos processos menos bons, que termos a certeza que através destes processos menos bons é onde está o segredo da grande viragem que Deus pode fazer na nossa vida. Eu no passado não compreendia isto. Eu não tinha esta visão espiritual. Mas a partir do momento que eu também me posicionei perante Deus, eu comecei a entender e a aceitar muitos processos pelos quais passei. E por isso, outro código importante que eu trago é o código da gratidão. Precisamos de ser gratos. Uma mulher improvável é uma mulher que é grata por tudo que ela vive, é grata pelas coisas boas e também pelas coisas menos boas. É uma mulher que ela consegue entender que ao reconectar-se com a fonte da vida, Deus vai fazer
com que ela se conecte com outras pessoas, com que ela tenha influências e, através destas influências, ela possa, de facto, alcançar tudo aquilo que ela necessita. Ela possa alcançar a realização dos seus sonhos, possa alcançar a realização dos seus projetos, possa, de facto, tornar-se uma mulher improvável, que não era nada, para uma mulher provável, de sucesso, de glória, não para si, mas para honrar o nome do nosso Deus. E sabe, outro código importante que eu deixo aqui é que nós saibamos que o sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O sucesso de uma mulher improvável é medido pelos padrões de Deus, pela forma como a mulher encara os padrões de Deus na sua vida. O que é que ela almeja? Como é que ela procura obedecer, seguir os padrões de Deus? Quando nós entendemos isso, nós percebemos que realmente nós somos aquilo que Deus quer que seja realizado nas nossas vidas. Porque eu acredito que toda a história, todo o passado, toda a experiência tem estas lições de vida. E para Deus não existem pessoas improváveis. Para Deus existem pessoas que precisam de ser levantadas, que precisam de ter a sua mão como ajuda e para provar ao mundo que, embora para o mundo nós sejamos improváveis, Ele conhece o que nós temos dentro de nós e é Ele quem sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Aliás, a própria Bíblia diz-nos que Deus nos conhece mesmo antes de nós estarmos no ventre de nossas mães. Antes mesmo de sermos formados nos ventres de nossas mães, Deus já sabia o que nós seríamos, como nós passaríamos, o que nós esperaríamos, quais eram os traumas, as experiências, dilemas pelos quais nós podíamos passar e que, de facto, tudo isto podia ser trabalhado por Ele para que nós pudéssemos ter uma outra visão enquanto mulheres improváveis. Creio que, numa forma muito resumida, nós precisamos de entender que o amor de Deus em nós é a maior força, é a maior âncora para que nós possamos realmente ter como experiências o passado e transportar-nos para um outro nível desejável para Deus. Muito obrigada, Keilinha. Foi colocado aqui em relação à organização, que cada participante apresentaria de fato essa ideia. Nós fizemos esse formato inicial de apresentação. Para quem entrou na live, sejam bem-vindos e bem-vindas. Gratidão pela participação. Sintam-se à vontade nesse sentido de perguntas, de apresentar algum comentário no chat, de compartilhar também essa live, certo? Então, nós fizemos uma apresentação, na sequência, a Lucilene, Cássia e Matilde, a gente foi interagindo nesse sentido de trazer as reflexões sobre o capítulo 1 e 2, e deixa eu fazer só uma correção, porque na hora de falar sobre o esposo, eu acabei misturando o nome. O Arthur é o esposo da Thalita Pereira, que é escritora também. Eu falei Arthur Telmo, parece que, deixa eu corrigir, ficou confuso. Não é que é Arthur Telmo, Arthur é o esposo da Thalita, e o Telmo Martinello é o pastor Telmo, que ele é esposo da Viviane. E quem não acompanha a pastora Viviane, eu convido também a acompanhar o Instagram dela. É fácil de localizar. Vocês podem colocar Viviane Martinello, só que o Martinello vocês precisam digitar 2L e 2O. E no YouTube é só colocar canal do YouTube da pastora Viviane Martinello. Sabe, eu quero ouvir a Lucilene novamente, assim, mas eu quero só citar a Viviane. Ela foi no presídio de mulheres entregar vários exemplares. Ela teve um momento de diálogo para poder apresentar o livro às mulheres que estavam presas naquela cidade específica que ela escolheu, aquele presídio. E ela entregou, presenteou um livro para cada mulher que estava presa, né? E assim, eu achei bem diferente assim, a forma como ela conduziu, assim, nesse sentido de iniciativa. Eu achei bem interessante mesmo, assim, porque tem tantos lugares
improváveis, lugares assim que precisam realmente de alguém para trazer uma mensagem, trazer realmente essa mensagem, como ela colocou em relação, e eu achei bem interessante. E a Lucilene, ela começou reforçando muito a importância desse primeiro passo, desse posicionamento, e eu gostaria que ela aproveitasse e falasse mais um pouco o quanto é importante. Assim como a Viviana, ela trouxe muito, eu sei que a Cássia já falou, eu também, a Matilde, mas que a gente só, eu sei que o tempo está quase já, dá 1 hora, passa tão rápido que dá vontade, né, Cássia, da gente continuar falando. Mas vamos ouvir cada uma novamente com essa mensagem final, porque o tempo do Instagram, vocês sabem, que às vezes passa de 1 hora, mas a gente precisa também concluir. E aí a Lucilene trazer essa reflexão, essa mensagem final em relação a esse primeiro passo, e depois cada uma vai falando para a gente poder encerrar. Tá, tudo bem. Então, é porque assim, como cada um agora já falou, cada um mostra o seu conhecimento e eu acredito que também o seu nível emocional no momento. No meu caso, eu li, né? Eu ouvi o audiobook e li também o PDF, mas como cada resposta ou cada pergunta depende do seu estado emocional, eu me emocionei com a minha situação de iniciante e quando ele cutuca muito, que ele fala assim, você acha que está difícil, você acha que as coisas não estão andando. Então, eu fiquei muito tocada por aquilo que fala comigo. E eu me considerei, assim, incapaz de fazer uma análise melhor, porque eu estava ali me alimentando das palavras do livro, entende? Mas é isso mesmo. Eu achei muito bonito o que a Viviane falou, mas ela usou uma forma assim muito espiritual mesmo, né? Então ela fala, ela transborda tudo que fala no livro, mas numa forma que parece que você sente que Deus está usando ela para falar com a gente, né? Então assim, realmente foi muito bonito. Mas a minha parte eu peguei muito no começo, porque é o que realmente mexeu comigo, né? Então falou que eu estou nessa parte de começo, fala do Neemias que começou a construir. Ele ainda fala de uma parte que Davi só conseguiu derrotar o gigante, porque antes ele teve que lutar com o urso, com o lobo. Então, tipo, de degrau em degrau, entende? Então, como a gente está começando, a gente fala, realmente, você começa a valorizar os pequenos, né? As pequenas coisas, os começos humildes, como a gente começa aqui. Como que eu vou fazer um contato? Eu tenho que buscar. Então, você vai ali num grupo, busca alguém para fazer um contato. E um trabalho. Eu vou fazer um trabalho, tem que buscar alguém ali para ver se me compra minha arte ou minha copy. Então, assim, é tudo muito pequeno e a gente não quer valorizar isso, né? Então, é baseado nisso que eu fiquei bem apegada no começo, mas assim, é para me reforçar, né? Para reforçar meu espírito, minha mente, para me valorizar, para eu continuar caminhando, gente. Foi essa a questão, tá? Então, é isso que eu tô falando. Eu acredito que é o momento de cada um. Mas é isso. E eu moro em Cuiabá. Não tinha falado no começo, eu sou goiana, mas moro em Cuiabá. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Então, mais uma vez, Keila, sinceramente, eu gostei que você colocou outra opção, mas o livro de coração foi só para mim, viu? E tudo que a Viviane falou foi só para mim também. Mas serviu tudo não foi só... Muito obrigada. A Cássia também aprendeu muito. E todas que irão também assistir. Eu sei que eu não vendo o livro da Viviane, viu, gente? É só anunciando, incentivando, mas assim, para quem quiser comprar, quem deseja comprar, é algo assim, não tem como a gente não fazer o marketing do livro, né, Cássia? Vocês poderão encontrar, pesquisando no YouTube, vocês poderão encontrar no Amazon, no Mercado Livre e... Deixa eu olhar aqui. É Mercado Livre e Amazon, que vocês poderão encontrar o livro dela, assim, para poder comprar. Tá certo? E deixa eu ver. E na Magazine Luiza, estante virtual. E Ponto Frio. Gente, é site demais, são vários sites. Mas cada um pode ir identificando, né? Quem compra no Mercado Livre, quem compra no Amazon, pode também estar identificando, porque realmente, gente, vale a pena. A gente aprende muito. Quando eu criei esse grupo da live,
no início era só para fazer assim, inicialmente. Eu apresentei a proposta para a gente organizar sobre os 7 As para florescer. A Matilde também participou, e aí cada uma foi se posicionando. Eu quero falar sobre autoestima, autoconhecimento, amor próprio. A gente organizou essas lives, e depois eu disse, já que eu gosto de livro, eu tinha organizado um sobre o livro de Tiago Brunet, então eu disse, vamos organizar um livro, porque olha como foi interessante, eu amei, gente. Assim, eu vi, porque o capítulo é o mesmo livro, mas a leitura de Keila, a leitura de Cássia, a leitura de Matilde, a leitura de Lucilene. E Deus escolheu nós justamente para iniciarmos essa jornada. A Viviane, a Lucilene, ela participa da mentoria do Pablo, não foi isso, Lucilene, você falou? Sim. Pronto. Sim. Um dos livros que o Pablo indicou foi um livro de Bob Soggi, Segredos do Lugar Secreto. Foi bem nos grupos de transbordo foram compartilhados, né, essa questão desse livro. E a própria Viviane Martinella, ela organizou um audiobook desse livro que não foi escrito por ela, foi escrito pelo Bob Soggi. Eu até conheci por conta dessa divulgação. Então, a gente sempre encontra esse acesso à leitura. E o mais importante, gente, não é a leitura em si, é a aplicação. É realmente, sabe, o que é que nós iremos aplicar. Tem uma mensagem, tem 2 parágrafos que antes de ouvir a Cássia eu gostaria de fazer a leitura, que ela diz assim: é importante compreendermos que tudo que Deus faz na nossa vida começa pelos fundamentos. É pensar na construção da casa, né, gente? No alicerce, né, Cássia? Isso quer dizer que ele trabalha nos lugares escondidos, onde os olhos das pessoas e os nossos próprios olhos não alcançam. Ele começa justamente pelo alicerce. O fundamento importa para Deus, porque ele que dará sustentação ao nosso propósito e destino. Pode levar tempo, será feito no anonimato, será silencioso, mas será poderoso. E um fundamento secreto que trará à luz uma obra ao público. Não podemos tentar mudar esse princípio. Por aqui está a chave do êxito. A rendição é o caminho. Então, que nessa tarde nós convidamos cada um de vocês que está aqui ouvindo essa live, quem irá assistir a gravação, vocês também poderão compartilhar, eu vou deixar salvo no meu Instagram, para a gente pensar nesse princípio. O princípio do pequeno passo, mas o princípio da rendição, de realmente submetermos à vontade do Pai para viver tudo que Deus escreveu, tudo que Deus sonhou. Todas nós falamos de posicionamento. E assim, Deus, ele é poderoso, ele faz o possível e o impossível, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A Viviane é uma mulher improvável, ela precisou fazer a parte dela, para que hoje a gente estivesse aqui, falando sobre o livro, porque a questão não é divulgar. A Viviane nem conhece a Cássia, não conhece a Matilde, não me conhece, não conhece a Lucilene, mas nós estamos aqui para transbordar para as pessoas que estão virtualmente nesse contato com a gente, de conhecer mesmo Keila da Bahia, Lucilene do Cuiabá, Cássia de Minas. É Minas? Minas e Matilde na Angola, mesmo em 4 lugares diferentes. Mas são geografias improváveis também que Deus ele vai trabalhando e vai conduzindo. Então, esse é o nosso convite, que a gente possa se render à vontade do Pai, fazer realmente a nossa parte de posicionamento, fazer o que precisa ser feito, né? Nesse sentido, fazer o que precisa ser feito. Então, é importante esse posicionamento, que mesmo no secreto, mas Deus ele está trabalhando. E assim, todos os capítulos, depois vocês poderão acompanhar. Algumas lives nós faremos às 16 horas, outras às 15. Mas vocês poderão acompanhar. Inclusive, hoje à noite, eu conheci no Grupo Reset, que é o movimento que eu faço parte, do Júnior. Ele estava aqui no início já da live. É Reset 452. É um movimento de um grupo de transbordo. Ele é mentorando do Pablo Marçal. E eu conheci no encontro um empresário, mentor, evangelista. E ele falou nesse grupo, falando sobre como é que ele começou a empreender. Aí eu entrei em contato com ele no WhatsApp, convidei para a live, porque nós estamos organizando a série Empreendedores do Reino, e eu convidei o Clécio Castro. Hoje ele vai falar também, gente, coincidência ou não, ele não é sobre um livro, ele nem está naquele grupo das lives. Eu conheci nessa reunião do Júnior, e ele vai falar como é que ele começou o seu primeiro passo para hoje, né, estar na função, nesse sentido de atividade, de realmente cumprir o propósito de Deus. Ele é evangelista, empreendedor e mentor.
Então hoje ele vai contar, eu não vou dar spoiler assim, porque para vocês assistirem a live às 21 horas no meu Instagram, e o Clécio Castro vai trazer a sua experiência de vida nesse sentido. Parece que ele até, nessa reunião eu conectei, parece que ele leu o livro da Viviane, eu nem perguntei a ele, mas parece que ele leu o livro da Viviane Martinelli, se não leu algo nesse sentido de princípio. Eu disse, vou aproveitar que já vou fazer essa live à tarde e vou fazer essa noite para trazer essa experiência do primeiro passo. E vamos, Cássia, para a nossa mensagem final, para poder concluirmos, e depois Matilde, para a gente finalizar. E desculpa, gente, professor gosta de falar demais, né, Cássia? Verdade, o difícil é a gente parar de falar, né? Bom, para finalizar, eu queria trazer a questão assim, do quanto que nós estamos numa sociedade meio corrompida, onde as pessoas vivem mais no passado ou no futuro. Ou seja, ansiedade ou depressão. E que dentro desse livro das Mulheres Improváveis, fala o quanto que é importante de você não focar no crescimento, que é o futuro, né? Mas desfrutar o momento, a sua intimidade ali com Deus, o seu momento de aprendizado, o seu momento de você realmente entender as suas forças, as suas capacidades, o seu merecimento, para depois você querer pensar em crescimento. Não ficar ansioso pelo futuro, né? Porque muitas vezes a gente é ansioso demais por futuro, pelo crescimento, pelo resultado, e não desfruta daquele momento ali do aprendizado, da intimidade com Deus, do momento de se relacionar, aprender a ser íntimo, né? Através da oração, através da leitura, através da escrita e através de N formas para a gente poder realmente entender como propagar a mensagem do reino. Então, a minha mensagem é essa, que a gente consiga focar, desfrutar do momento e ao invés de ficar vivendo ou no futuro ou no passado, tá? E adorei a live com vocês. Tá? Peço desculpa aí se eu não falei muito de acordo com o livro, mas eu amei muito estar aqui com vocês e falar a minha compreensão sobre ele. E o meu sentimento também, Cássia, é de gratidão primeiro a Deus, viu? Por ter me proporcionado me conectar com vocês. E Deus, ele une propósitos, não é que pessoas, mas também ele une propósitos. Então nós temos semelhanças assim. Eu, a Lucilene, a Matilde, de pontos em comum que Deus me conectou. Pontos em comuns. Então, assim, eu tô muito feliz, gente. Tô aqui, toda hora falando, mas assim, muito feliz mesmo. E grata a Deus, meu sentimento é de gratidão a Deus e a vocês por terem aceitado esse convite tão especial, ter dedicado esse tempo nessa tarde para transbordar e agradecer, porque assim, foram muitas mensagens, assim, pessoas aqui compartilhando, assim, comentários sobre o livro, sobre o que nós estávamos falando, e eu quero assim agradecer de uma forma muito especial a cada um e a cada uma de vocês que participaram, que deixaram aqui sua mensagem e continuem nos acompanhando. Vamos ouvir Matilde para a gente realmente finalizar. Minha amiga super especial, Matilde. Uau, que bom, gratidão. Também estou muito emocionada, sobretudo pela forma como cada uma de nós trouxe a sua visão e partilhou aqui algo bastante profundo. A mensagem que eu deixo para todos os nossos seguidores é a seguinte: que as marcas do nosso passado não definem o nosso presente, nem definem o nosso futuro. Saiba que você precisa de ser grato a Deus por você ter sido uma pessoa improvável. Porque graças a esta condição, que se calhar hoje ou amanhã, você poderá vivenciar os frutos de tudo aquilo que você precisa de fazer. Ainda está na zona de conforto? Levante-se e comece. Passe da inércia à ação. Você já deu o primeiro passo? Não desista. Continua. Vá em frente. Conecte-se com pessoas que já passaram por experiências e tiveram resultados. Faça boas amizades. Procure capacitar-se, procure desenvolver-se, estude mais.
Qual é a sua área de atuação? Onde é que você acha que você pode fazer bem, que você pode fazer melhor, que você tem capacidade, você sente amor e satisfação em realizar algo? Invista nisso, invista com toda a sua força, invista com todo o seu saber e saiba que cada uma de nós está aqui para lhe dar a mão, para lhe ajudar, porque um dia também alguém nos deu a mão, também alguém acreditou em nós quando nos sentimos improváveis. É com os improváveis que Deus gosta de trabalhar. É com aqueles que não se dizem que são, que Deus os torna seres verdadeiros e seres de impacto e realmente transformadores. Levante a cabeça e decida viver à altura de quem você é e deixar um grande legado na sua família. Seja autor e consumador da sua própria história, assim como Jesus foi para a humanidade. Muito obrigada. Gratidão, Keilinha. Um beijo a todos os nossos seguidores. Sigam-me no Instagram. Eu sou @tildefurtado.psi. Sou psicóloga, sou terapeuta familiar sistêmica. Eu sou mentora de mulheres. Trabalho no âmbito da inteligência e gestão emocional. E tem sido muito, muito, muito satisfatório e gratificante. Muito obrigada. E a Matilde, Obrigada. ela é psicóloga, ela mora na Angola, mas ela faz atendimento online também. Então poderão entrar em contato com a Matilde, sentido de livros, de escrita, pode entrar em contato com a Cássia maravilhosa. Eu sou internacional! Lucilene. Estou agradecendo, gratidão. Estão aqui presentes. Gratidão mesmo. Nos sigam. Meu convite é para seguir a Cássia, seguir a Lucilene. Repete aí, Lucilene, seu Instagram, por favor, para quem chegou agora poder te seguir. Ah, tá. É Lucilene Augusta A. Lucilene Augusta A. O meu é editoração.k. E Matilde? Só que é sem o cedilha e o Tildefurtado.psi, com Y no fim. É, Shirley, é isso mesmo. Eu sou uma psicóloga sem fronteiras. Olha. E é editora de posicionamento, né, Lu? Sem fronteiras também. Gente, gratidão. Gratidão. E que Deus abençoe cada mulher e cada um que está aqui assistindo essa live, que são improváveis, para que possa realmente, sabe, a nossa oração, nosso pedido ao Senhor é que vocês vivam o chamado, o propósito de Deus e possam viver tudo que Deus sonhou para vocês. Então, amém. Tomamos posse dessa bênção e que Deus abençoe vocês. Gratidão, gente. Gratidão. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.